Agora vamos para o lado vascaíno da final. Nosso Vladimir Bianchini está em frente ao hotel onde já está hospedada a delegação do Vasco da Gama. De lá o Vlad vai nos trazer todas as informações dessa chegada, desse desembarque em São Paulo, a cidade do primeiro jogo da final. Boa noite, Vlad. Boa noite, Plihal. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Em função das fortes chuvas aqui na Grande São Paulo, a chegada do Vasco aqui em Guarulhos demorou um pouquinho mais. Eles chegaram por volta das 6h20 da tarde, era para ter vindo um pouco antes, mas a tempestade que caiu aqui na região foi um negócio incrível, o trânsito muito forte, então eles chegaram um pouco atrasados, já estão descansando aqui no hotel, devem fazer a janta daqui a pouquinho, fazer aquela concentração para esse jogão de amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na primeira final da Copa do Brasil. O Vasco vai em busca do segundo título da competição, venceu em 2011, e o técnico Fernando Diniz em busca da primeira conquista nacional. Já foi campeão da Recopa Sul-Americana, já foi campeão inclusive da Libertadores, mas ainda não tem um título nacional. Para essa partida ele não conta com 3 jogadores que não viajaram aqui para São Paulo, o Piton, o Adson e o Jair, que estão machucados. O Verratti está pendurado, então não pode receber o cartão amarelo se não está fora da próxima partida. Ele deve repetir praticamente a mesma formação que derrotou o Fluminense nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil. A provável escalação com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e também o Ryan. Lembrando que o Vasco treinou hoje de manhã, depois viajou aqui para São Paulo, deve ter por volta de 2.600 torcedores para empurrar a equipe nessa conquista. E vocês falaram mais cedo a respeito de uma rádio aí de São Paulo, eu também trabalhei nessa rádio junto com o Zupac, com o Zé Elias, com o Oswaldo Pascoal, que inclusive era o meu chefe nessa época, foi o cara que me contratou, e hoje se eu tenho uma carreira aqui no jornalismo esportivo, devo muito também a vocês e ao Pascoal principalmente. Ah, que legal. Pô, legal demais. Vamos falar um pouquinho do Vasco, Pascoal, que se o Corinthians tem alguma dúvida em relação à escalação, acho que o Vasco vai ser o mesmo nos 2 jogos contra o Fluminense, né? De início sim, né? Porque não tem o lateral esquerdo titular, o Piton não vai poder jogar. O Pumita que tá jogando direitinho ali, improvisado. Mas o Pumita não tem decepcionado, não. E o Pumita tem feito um trabalho que às vezes as pessoas nem pensavam que ele podia fazer. Ele está avançando muito. Ele está chegando muito na frente, apesar de ter um ponta esquerda, né, jogando na frente dele, e ele tem passado muito pela linha lateral. Tem o Paulo. Pumita foi mascote do Lugano, lá no Canelones. No 2-1 do primeiro jogo, ele dá o passe para o Andrés Gomes cruzar a bola para o Verratti. O Gomes, para mim, é um jogador difícil de ser marcado. O Mateuzinho não é um bom marcador. O Mateuzinho tem uma vertente muito mais ofensiva. Agora, tá? Ryan, Andrés Gomes, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan, ou Garro, Memphis e Yuri? Aí se tivesse Garro, Memphis e Ryan, eu me agarrava nos 3. Não. Você quer misturar? Eu me agarrava. Para mim, o Ryan. O Ryan agora, para jogar no seu time amanhã. Para amanhã, vou dizer para você. Não estou falando em serviços prestados do futebol. O Ryan, para mim, é um desses jogadores que aparecem assim e são raros. O Ryan tem muitas condições de ser um belíssimo jogador do futebol brasileiro. Eu não gosto de usar a palavra craque, porque eu acho que muitas vezes a palavra craque ela é menosprezada. É assim, colocada em jogador que não tem essas características. Então, o Ryan, para mim, o Ryan tem tudo para ser um dos maiores do futebol brasileiro. Ele tem força, ele tem velocidade, ele tem cabeceio, ele tem boa finalização. A perna esquerda dele é muito boa, é um ótimo jogador. Vai dar tempo pra ele ir na Copa, né? Porque tem muita gente boa na frente dele. O treinador do Vasco pediu que... gente boa. Tem muita gente boa, mas esse garoto é muito bom. Ele é muito bom. Eu fico ainda com os 3 do Corinthians. Mas se eu pudesse colocar esse junto com os outros 2... Mas você está dando essa sua opinião porque o jogo é primeiro na Neoquímica ou está considerando os 2 jogos, Pascoal? Não. Eu estou considerando o passado deles. Né? O que esses caras já construíram. Levar para o seu time. Levar para o seu time hoje. Levar para o meu time para jogar amanhã. Que trio que você pega? Eu pego o trio do Vasco. Amanhã eu pego o trio do Vasco. Você gosta? E pelo momento dos 3. Isso. A gente não está falando de história, não. Porque estamos falando de um cara que é o artilheiro da seleção da Holanda.
que é o Memphis Depay. Se for levar em consideração isso, esquece. Mais de 200 gols na carreira. Mas hoje, Coutinho... É que não pode mesclar, né? Não. Porque eu mesclaria também. Eu, se Mas, pudesse jogar hoje o Memphis e são esses Ryan, três aqui. Jesus, bota agora para jogar. Mas eu sei que a gente até comentou a respeito do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto não está no melhor da sua forma. E reconhecidamente não está, porque ele joga mais do que ele está jogando. É uma coisa que ele vai atingir esse nível. Não sei porque só tem mais 2 partidas ele é imprevisível, na temporada. Então, gente, se eu prefiro o trio do Corinthians. E acho que o Corinthians é favorito para o jogo. E é favorito para a final. Eu vou no Zé na dele, tá? Ranielli e Carrilho, né? Que talvez seja a dupla amanhã. Sim. Do outro lado, o Thiago Mendes, que começou a produzir melhor. E Barros. E o Barros, que também é um menino promissor. O menino é bom, hein? Cauã Barros, né? Cauã Barros. O moleque é bom jogador, pegador. Seu o cara cabelo descolorido. Mas eu ficaria com o do Corinthians. Você tem Ranieri, que para mim também é muito bom jogador. O Thiago Mendes está começando Thiago Mendes já a jogar. jogou muita bola. Ele é muito bom também. Eu lembro do Thiago Mendes no Goiás. Sim, ele sai do Goiás, vem para o São Paulo, aí depois ele vai embora. E na Europa ele vai muito bem. Na Europa ele vai muito bem. Lyon É ele vai bom muito bem. jogador. Tentou agora Mas eu acho que trazer ele de não volta, né? conseguiu. O Crespo não quis. Eu acho que ainda ele não conseguiu atingir esse nível que a gente tem na memória. Mas é muito bom jogador. Mas no momento, como a gente está falando, no momento hoje, Ranieri e Carrillo. E a dupla, já que temos 1 minuto de programa, dupla de zaga, você pega do Corinthians, hoje com o Gustavo Henrique, especialmente vivendo um grande momento, ou os 2 meninos do Vasco? Cuesta e Robert Renan, né? O Cuesta me Cuesta e Robert surpreendeu. Renan, eles encaixaram legal. O Cuesta me Apesar surpreendeu. do Vasco ainda tomar muito gol. O Cuesta nunca jogou tanto quanto ele está jogando no Vasco da Gama. Então, ele me surpreendeu. Mas eu prefiro a dupla do Corinthians, né, que está mais encaixada. André Ramalho e Gustavo Henrique. Muito embora o André Ramalho não está tendo, nesse instante, não tem a velocidade que ele já teve. Os dois estão pendurados, me diz o Fabrício, além do Mateuzinho. Então, dos 4 da defesa, 3 estão pendurados. Isso é um perigo, hein? E o Hugo Souza, goleiro. Dos 4 que você falou, eu fico com os 4 do Corinthians. E o Bidon também pendurado. Oi? Bidon também? Toda a linha de defesa? Eu fico com os 4 do Corinthians. Fico com o Ranieri e o Carrillo. E fico também com o Gustavo Henrique. Né? Paulo Henrique ou Mateuzinho? Paulo Henrique. Mas você falou com os 4 da É defesa. na- Não. Os 2 volantes e os 2 zagueiros. tá. É na Dois descida ou é volantes na e dois subida? zagueiros. Vamos escolher o lateral. É na descida ou é na subida? Eu acho laterais semelhantes, assim. Eu similares. gosto muito do Paulo Henrique. Eu acho que o Paulo Henrique melhorou bastante. Gosto muito do Paulo Henrique. Mateuzinho tá jogando pra caramba, hein? Muito bem. Tá. Mas Olha o que eu o Fabrício fico está me com- falando. Garro e Maicon também pendurados. Não, mas então O time do o time Corinthians inteiro todo pendurado? pendurado. Time inteiro pendurado, impressionante. Coisa impressionante. Ai, Os 2 zagueiros. ai, quem é o árbitro? Klein. Rafael Klein, árbitro que... Rapaz, sei não. A mídia aí pintando o Corinthians como favorito para o confronto. A sua dupla de zaga aí, André Ramalho e Gustavo Henrique, sendo favoritos em cima do Cuesta, Carlos Cuesta e Robert Renan. Lembrando que o Carlos Cuesta é jogador de seleção, jogador aí da seleção colombiana. Eu, particularmente, prefiro a dupla do Vasco, a dupla de 2 zagueiros aí do Vasco. Acho mais completos. Um é mais técnico, que é o caso do Robert Renan, muito bom aí na saída de bola, um jogador com uma boa estatura também, bom no jogo aéreo. E temos aí o Carlos Cuesta, que é um jogador de mais combate, de mais marcação. Ele que leva muita vantagem aí no 1 contra 1, porque tem um porte físico aí mais desenvolvido com relação ao Robert Renan. Então, um zagueiro mais técnico e um zagueiro de mais combate. E a dupla de volantes também, aí o Barros e o Thiago Mendes, 2 ótimos volantes. O Mendes vem evoluindo e a dupla de volantes do Corinthians também tem muita qualidade. Mas, de fato, o Corinthians tem um certo favoritismo aí para esse primeiro jogo, joga em casa. E a missão do Vasco é buscar aí vencer o jogo e tentar frear, segurar
o ataque do Corinthians para essa partida para resolver dentro de casa no Maracanã. E é aquilo, né, rapaziada? Deixe a mídia pintar aí o Corinthians como favorito, deixe o Vasco chegar aí como o azarão do campeonato, e foi assim que a gente foi passando de fase, eliminamos o Botafogo, que era favorito, eliminamos o Fluminense, que era favorito, e dos 4 era o que vivia aí o melhor momento na temporada. E a gente chega aí para essa final com o Corinthians favorito nesse primeiro jogo e esperamos aí buscar um bom resultado dentro da Neoquímica Arena para resolver no segundo jogo dentro do Maracanã, que é a nossa casa. Então é isso, o Vasco escalado para esse confronto aí, sem alterações, a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Fluminense. O Vasco chega a São Paulo na tarde de hoje, está no hotel concentrado para a partida de amanhã e amanhã enfrenta o Corinthians. Nesse confronto muito esperado aí por essas duas grandes torcidas do futebol brasileiro. E se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada do Vascão, rapaziada. Tamo junto, saudações vascaínas, avante Vasco!